O mundo está ficando cada vez mais estranho e as câmeras estão registrando tudo. Prepare-se. O que você vai ver é de cair o queixo. Número 1. Luzes misteriosas na China. Em Shandong, na China, o céu noturno se iluminou com rastros brilhantes seguidos de explosões repentinas que logo viralizaram na internet. A imprensa local não soube explicar o que estava sendo atingido, mas moradores que filmavam do chão achavam que parecia uma tentativa do governo de espantar OVNIs. Número 2. Nuvens escondem algo em Guangxi. Em junho de 2024, moradores de Beihai, na província de Guangxi, pararam para observar o céu. Dentro das nuvens pesadas, luzes brilhantes pulsavam e mudavam de posição, como se algo imenso estivesse escondido lá dentro. Alguns cogitaram que fosse apenas uma ilusão climática, mas o formato parecia muito intencional. E se for mesmo um objeto camuflado? Queremos mesmo saber o que ele está esperando? Número 3. Portal estelar, na Flórida. Durante uma noite qualquer na Flórida, um grupo de amigos ficou surpreso ao olhar para o céu e ver um anel luminoso perfeitamente formado entre as nuvens. Meteorologistas explicaram como um fenômeno atmosférico incomum, mas quem viu ficou com outra sensação. Aquele círculo parecia mais uma passagem para outro mundo do que um simples truque do clima. Número 4. Pilar de luz no Canadá, na British Columbia. Um alpinista capturou uma cena inacreditável. Um enorme pilar de luzes coloridas surgindo por trás de uma montanha. O pilar se transformou em um anel brilhante, lembrando um portal gigante no céu. Não era a primeira vez que ele via algo assim, e cada aparição parecia estar mais próxima. Ele ainda não sabe se presenciou um fenômeno natural, uma abertura interdimensional ou algo ainda mais enigmático. Todos nós amamos o céu e seus muitos tons durante o pôr do sol e o nascer do sol, mas o que você faria se o céu de repente ficasse vermelho sem qualquer aviso ou motivo? Pareceria o fim do mundo, certo? Bem, foi exatamente isso que aconteceu com os moradores de uma cidade no leste da China, quando o céu noturno ficou de um vermelho profundo e assustador. Os locais ficaram chocados ao ver esse fenômeno em diferentes áreas e se perguntaram o que poderia ter causado isso. Mas a verdade era bem menos assustadora. As autoridades confirmaram que o céu vermelho era simplesmente o reflexo da luz vermelha de um barco de pesca capturando lulas, porque aparentemente essas luzes vermelhas realmente atraem as lulas. Que susto! Número 5. Objeto flamejante cai no oceano. Enquanto descansava em uma praia, um homem viu um rastro flamejante descendo lentamente em direção ao mar. Não parecia com nenhum meteoro conhecido, nem com um lançamento de foguete. O movimento era suave, contínuo, quase intencional. Assim que a luz sumiu sob as águas, ele ficou encarando o horizonte, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Número 6. Nuvem amarela cobre Richmond. Em Richmond, no estado da Virgínia, moradores foram surpreendidos por uma nuvem amarela densa que se espalhou como uma cortina sobre a cidade. Meteorologistas disseram que provavelmente se tratava de uma nuvem Arcus, rara e formada nas bordas de tempestades. Mesmo assim, muitos afirmaram nunca ter visto nada parecido. O formato e a coloração levantaram debates, fenômeno climático ou algo mais. Número 7. Padrão flamejante capturado por drone. Um piloto de drone fazia um voo comum quando, ao revisar as imagens, percebeu algo inusitado. Um padrão flamejante surgiu no céu, em forma de teia, cintilando e se retorcendo como se fosse feito de fogo. Depois, desapareceu sem deixar rastros. Teria sido apenas um efeito óptico raro ou algo muito mais estranho? Independentemente da explicação, é o tipo de visão que faz qualquer um repensar o que existe acima de nós. Número 8. Luz azul explode no céu. De um morro, alguém filmou um evento visual inacreditável. Uma luz azul subiu ao céu e, de repente, se transformou em um anel laranja brilhante acima das nuvens. A hora e o local exatos continuam desconhecidos, mas o vídeo impressiona. Um evento atmosférico raro ou algo completamente fora da realidade? Número 9. Círculos nas plantações reaparecem. Mais uma vez, os famosos círculos nas plantações chamam atenção, desta vez no sul da Inglaterra. Imagens de câmeras de segurança escondidas capturaram o momento exato em que os desenhos se formaram no campo com precisão assustadora. A grande dúvida permanece: quem ou o que está por trás dessas formações? Número 10. Figura metálica flutua sobre Utah. Em Utah, várias pessoas filmaram uma silhueta metálica flutuando entre as nuvens.
A figura era alta, brilhante e imóvel, o suficiente para fazer os vídeos viralizarem. Uns disseram que era truque com drones, outros mencionaram o projeto Blue Beam, mas a pergunta que ficou foi: se for falso, quem lucra? E se for real, o que está nos observando? Número 11. Cometa alienígena chama a atenção. Em julho de 2025, astrônomos detectaram um novo objeto vindo do espaço. A princípio, parecia apenas mais um cometa, mas seu comportamento incomum levantou suspeitas. O brilho e o movimento não se encaixavam nas características típicas. O renomado astrofísico de Harvard, Avi Loeb, sugeriu que o objeto poderia não ser natural, talvez até uma peça de tecnologia alienígena. A maioria dos cientistas ainda aposta em um cometa, mas se houver a menor chance de ser algo artificial, estaríamos diante da primeira prova de que não estamos sozinhos? Número 12. Rocha gigante aparece em cratera africana. Na África do Sul, moradores ficaram boquiabertos ao encontrar uma formação gigantesca bem no meio de uma cratera. À primeira vista, parecia apenas uma pedra enorme, mas ao analisarem com mais atenção, notaram que havia algo estranho em sua forma e localização. Alguns sugeriram que fosse uma instalação artística escondida, mas nada fazia muito sentido. O vídeo rapidamente se espalhou pela internet, deixando no ar uma pergunta: formação natural ou algo muito mais inusitado? Número 13. Esfera metálica paira no México. Durante um passeio nas montanhas do México, um grupo de turistas notou algo estranho entre as nuvens. Uma esfera metálica perfeitamente redonda, refletindo a luz do sol. O objeto parecia suspenso no ar, imóvel. Eles gravaram o momento e postaram online, gerando debates acalorados. Uns juram que é um OVNI, outros acreditam que pode ser um balão experimental. Mas a verdade é que ninguém conseguiu explicar exatamente o que era, e o mistério permanece. Número 14. Chuva vermelha assusta banhistas no Irã. Na ilha de Hormuz, no Irã, pessoas na praia ficaram assustadas quando uma chuva pesada transformou a água do mar em um vermelho intenso. A cena parecia saída de um filme de ficção científica. A explicação, no entanto, é natural. O solo da ilha é rico em óxido de ferro, e a chuva lavou essa terra para dentro do oceano, tingindo a água. Um espetáculo da natureza, surpreendente, mas real. Número 15. Vulcão de lama em Taiwan entra em erupção. Logo no início da manhã, no sul de Taiwan, o vulcão de lama de Wandan entrou em atividade, expelindo grandes quantidades de lama espessa e escura que se espalharam pela região. Enquanto os moradores observavam, as autoridades acenderam chamas nos respiradouros para controlar o gás metano que se acumulava, criando uma cena quase surreal. Uma combinação entre natureza bruta e engenharia de contenção. Número 16. Amanhecer carmesim em Los Angeles. Moradores de Los Angeles foram surpreendidos por um nascer do sol espetacular. Faixas vermelhas intensas cobriam o céu, misturando-se com nuvens escuras em um contraste dramático. Muitos pararam para fotografar o momento. Uns culparam a poluição, outros suspeitaram de fumaça de queimadas. Mas seja qual for a causa, o fenômeno deixou a cidade em estado de fascínio. Um espetáculo bizarro e inesquecível. Número 17. 2 estações no mesmo quintal na Austrália, uma mulher postou um vídeo curioso que viralizou rapidamente. Na frente de sua casa, o tempo estava ensolarado e quente, mas ao virar a câmera para o quintal, tudo estava coberto por neve, como se fosse outro mundo. 2 condições climáticas completamente diferentes separadas por poucos metros. Seria uma anomalia natural ou uma falha na nossa realidade? Número 18. Nuvem disfarça presença estranha. Em julho de 2015, em Filadélfia, um homem chamado Héctor Garcia viu algo curioso no céu, uma massa semi-transparente flutuando acima da rua. Alguns relataram que dentro dessa nuvem, luzes brilhantes piscavam. Ela parecia seguir as linhas elétricas antes de desaparecer atrás dos telhados. Pouco depois, trabalhadores na China também filmaram nuvens com movimentos incomuns e brilho interno. Autoridades disseram que era entulho no ar, mas a precisão do trajeto e o brilho interno levantaram suspeitas. Uma nave disfarçada? Uma nuvem camuflada? Número 19. Coluna de luz corta o céu no Chile. Moradores no Chile acordaram com um estrondo e viram algo inacreditável. Uma coluna de luz perfeita descendo do céu e deixando um rastro de fumaça sobre as ruas. O vídeo se espalhou rapidamente.
Alguns alegaram que era apenas um defeito da câmera ou um problema em transformadores. Mas o fato de ocorrer um apagão sincronizado e relatos de pessoas isoladas levantaram dúvidas. Se for uma encenação, o que está substituindo as noites comuns sem que percebamos? Número 20. Portal brilhante engole homem. Em um vídeo impressionante, crianças assistem imóveis a um portal brilhante flutuando no ar. Um homem se aproxima e, em um piscar de olhos, desaparece dentro dele. O mais assustador, o interior do portal parecia revelar um mundo semelhante ao nosso, com 2 sóis brilhando no céu. Nenhuma fonte oficial explica de onde veio o vídeo, e os cientistas não conseguem dar uma resposta concreta. Verdade ou truque? Teríamos vislumbrado uma porta para outra dimensão? Número 21. Discos surgem no céu sobre ilha em uma filmagem calma à beira-mar, supostamente feita na ilha Manatulan. 5 discos voadores clássicos aparecem subindo atrás de uma elevação no horizonte. Moradores que testemunharam a cena inteira afirmam que aquele local deve ser um ponto oculto de atividade extraterrestre. Ao assistir o vídeo, até quem é cético se pega pensando: será que isso é real? Número 22. Raio azul desce do céu para o oceano. Em uma noite tranquila, um homem observava o mar quando algo o paralisou. Um feixe de luz azul elétrico desceu diretamente do céu, cortando a escuridão e sumindo nas águas quase instantaneamente. Ele gravou tudo com o celular e o vídeo explodiu na internet. Alguns garantem que é uma evidência de atividade alienígena. Outros acham que pode ser tecnologia secreta. De qualquer forma, é impossível esquecer o que ele viu. Número 23. Cidades secretas na Lua. Uma conta no Twitter compartilhou um vídeo que, segundo ela, é vazamento de uma missão ultra-secreta da NASA. Nele, aparecem estruturas inteiras no lado oculto da Lua. Verdadeiras cidades construídas entre os anos de 1965 e 1968. A teoria afirma que os assentamentos foram erguidos em segredo por humanos com a ajuda de uma empresa desconhecida. Muitos duvidaram, dizendo que eram apenas rochas ou lava solidificada. Mas o alinhamento e simetria das construções levantaram suspeitas. Seria algo feito por nós ou por alguém mais? Número 24. Objeto luminoso desafia moradores em New Jersey. Durante uma noite silenciosa em New Jersey, moradores viram um objeto brilhante flutuando sobre o bairro. Um homem tentou, sem sucesso, derrubá-lo de todas as formas possíveis. Mas o objeto não se moveu, como se estivesse provocando. Seria só um drone. Ou algo muito mais estranho. Número 26. Cientista revela imagens de OVNIs antes de morrer. Em 2014, Boyd Bushman, cientista sênior que trabalhou com a Lockheed Martin, compartilhou imagens misteriosas em uma de suas últimas entrevistas. Ele mostrou fotos de criaturas pálidas e naves em forma de disco que, segundo ele, estavam ligadas à Área 51. Bushman afirmou que algumas dessas criaturas teriam cerca de 230 anos e que ao menos 18 delas conviviam com humanos em instalações secretas. Ele também descreveu como se comunicavam por telepatia, usando a própria voz da pessoa como meio. Mesmo com céticos apontando possíveis falhas nas imagens, os registros deixaram muitos inquietos. Será que estamos mais perto da verdade do que imaginamos? Número 27. Anjo sobrevoa bairro no Texas. Numa rua tranquila do Texas, um usuário do TikTok gravou algo surreal. Uma figura com asas apareceu flutuando sobre os fios elétricos. O rosto era impossível de ver. A criatura parecia absorver energia dos cabos antes de, em um clarão, desaparecer completamente. Foi algo sobrenatural ou apenas um mistério ainda sem explicação? O vídeo deixou todo mundo perplexo. Número 28. Campo de girassóis age de forma bizarra. Um vídeo viral no Twitter mostrou algo inquietante. Um campo inteiro de girassóis virou repentinamente de costas para o Sol. Nos comentários, surgiram hipóteses de mudanças climáticas a forças ocultas. Especialistas explicaram que, quando as sementes amadurecem, os girassóis deixam de seguir a luz. Mas ver todos mudando ao mesmo tempo foi algo realmente perturbador. Comportamento natural ou algo mais sinistro? Número 29. Alimentos estranhos surgem ao redor do mundo. De cozinhas na Tailândia até vídeos virais, alimentos estão se comportando de formas muito estranhas. Em agosto de 2020, uma família abriu sushi em casa que brilhava em azul fluorescente. Em outro caso, uma mulher tentava cortar um repolho que esticava como borracha.
Outro vídeo mostrou o queijo processado queimando como plástico, diferente do queijo natural. Até sorvete de baunilha teria sido feito com derivados de plástico. Essas imagens levantaram um alerta geral. O que estamos realmente comendo? Número 30. Suposto registro de OVNIs no voo de Charlie Kirk. Em outubro de 2024, o comentarista Charlie Kirk divulgou imagens que, segundo ele, são evidências reais de OVNIs. Durante um voo de volta de Wisconsin, os pilotos o convidaram à cabine e apontaram objetos circulares e brilhantes no céu, a mais de 30 mil metros de altitude. Os objetos se moviam de forma incomum e não apareciam no radar. Alguns disseram que poderia ser plasma ou satélites, outros apostaram em drones. Para ele, parecia mais com tecnologia alienígena do que qualquer fenômeno meteorológico. Número 31. Tribo isolada descoberta no Acre. Em 2016, uma tempestade desviou o trajeto de um helicóptero no estado do Acre, no Brasil. O fotógrafo Ricardo Stuckert registrou algo impressionante. Uma aldeia escondida no meio da floresta amazônica, com indígenas pintados e vivendo em ocas simples. Estima-se que esse grupo tenha cerca de 300 pessoas, cultivando banana e mandioca, totalmente isoladas do mundo. Mas há um alerta importante. Eles são considerados uma tribo de contato extremamente perigoso, como os sentinelas, e qualquer aproximação pode representar risco de morte. Uma das comunidades mais misteriosas e protegidas da Terra. Número 32. Túneis secretos e dinheiro desaparecido. Em abril de 2025, a ex-secretária assistente de habitação dos Estados Unidos, Catherine Austin Fitts, afirmou a Tucker Carlson que trilhões de dólares sumiram. Entre os anos fiscais de 1998 e 2015, cerca de 21 trilhões de dólares teriam sido desviados do orçamento do governo. Segundo ela, esse dinheiro poderia estar financiando cidades subterrâneas secretas para as elites. Vídeos surgiram mostrando caminhões entrando em túneis que pareciam não ter fim. Em uma gravação, um veículo entra em uma passagem isolada e simplesmente não sai do outro lado. Estaria Fitts certa sobre esses locais escondidos? Número 33. Fonte viva em trilha de floresta. Durante uma caminhada por uma trilha na floresta, um grupo de exploradores encontrou algo inacreditável. Água cristalina fluindo diretamente do tronco de uma árvore. Eles se aproximaram, tocaram a água e até lavaram o rosto, tentando entender como aquilo era possível. Seria algum sistema subterrâneo oculto ou a árvore estava de fato viva de uma forma nunca vista? Número 34. Espiral de renas na neve. Nas planícies nevadas de Murmansk, na Rússia, uma cena incomum chocou os moradores. Uma manada inteira de renas girando em círculos perfeitos, como um redemoinho vivo. Não havia líder nem pausa nos movimentos. Era como se tivessem sido ativadas por algum sinal invisível. Alguns disseram que era instinto coletivo de proteção, outros suspeitaram de algo mais profundo, talvez até controle por ondas ou frequências. Número 35. Presença sombria em estádio lotado. Durante uma partida de futebol lotada, um youtuber percebeu algo estranho entre a multidão. Uma sombra escura deslizava sobre os torcedores. Uns disseram que parecia um espírito. Outros sugeriram que a sombra entrou no corpo de alguém. O vídeo viralizou e ninguém conseguiu explicar com clareza o que era aquela presença que atravessava o estádio. Um fenômeno paranormal ou apenas um efeito visual inexplicável? Número 36. Pássaros flutuantes no céu. Um casal aguardava amigos no carro quando olhou para cima e notou algo estranho. Os pássaros não estavam pousados nos fios. Estavam flutuando, imóveis no ar. Eles lembraram de teorias sobre drones disfarçados de aves e se perguntaram: estariam diante de máquinas disfarçadas? Para eles, o céu de repente pareceu muito mais tecnológico e menos natural. Número 37. Sinal alienígena captado no rádio. Em New Jersey, vários moradores relataram que seus rádios começaram a emitir sons estranhos e inexplicáveis. Um deles conseguiu gravar uma espécie de sirene aguda cortando o silêncio da noite. As pessoas começaram a suspeitar que poderia ser uma tentativa de comunicação alienígena. O clima era de tensão. O que estava prestes a acontecer? Número 38. Água engarrafada contaminada com plásticos invisíveis. Estudos nos Estados Unidos revelaram algo preocupante. Praticamente todas as marcas de água mineral contêm microplásticos invisíveis. Algumas partículas são tão pequenas que conseguem entrar na corrente sanguínea e, com o tempo, alcançar órgãos vitais.
Enquanto a indústria diz que não há riscos comprovados, cientistas alertam. Quem bebe apenas água engarrafada diariamente pode ingerir milhares de pedaços de plástico por ano. Uma ameaça silenciosa que passa despercebida pela maioria das pessoas. Número 39. Ritual secreto captado no CERN. Em uma noite de 2016, alguém filmou uma cena perturbadora nos arredores da estátua de Shiva, no centro de pesquisas do CERN. Figuras encapuzadas se moviam em círculo, como em um ritual secreto. As sombras dançavam sob luz fraca, e quem gravava ficou paralisado, sem saber se o que via era real ou encenação. O vídeo se espalhou e levantou teorias sobre cerimônias ocultas ligadas à ciência de ponta. Coincidência ou algo mais profundo acontecendo nos bastidores? Número 40. Nuvens onduladas causam medo de mudança climática. Um vídeo viral mostrou nuvens com formatos ondulados e padrões estranhos cortando o céu, enquanto alertas sobre quedas bruscas de temperatura se espalhavam. Muitos acreditaram que o céu estava sendo manipulado. Cientistas explicaram que eram nuvens do tipo altocúmulos undulatus, criadas por vento e umidade. Mesmo com a explicação técnica, quem viu ao vivo jurava que o céu parecia estar sendo reescrito. Número 41. Bolhas misteriosas surgem no rio Hudson. No condado de Rockland, em Nova York, um fotógrafo registrou algo bizarro nas margens do rio Hudson. Bolhas intensas subindo do leito do rio, como se a água estivesse fervendo. A cena chamou a atenção dos moradores e do governo, que iniciou uma investigação. Especialistas sugeriram que poderia ser gás escapando de um cano enterrado perto de uma usina de gás natural. Mas até agora, ninguém tem certeza. A imagem do rio borbulhando assim deixou todo mundo perguntando: o que está realmente acontecendo debaixo d'água? Número 42. Céu brilha com luzes coloridas na Califórnia. Um homem na Califórnia filmou algo que parecia mágico. O céu noturno preenchido com luzes coloridas que lembravam a aurora boreal. Mas esse fenômeno raro aconteceu longe das regiões polares. As luzes se moviam suavemente, hipnotizando quem olhava. Alguns acreditam que seja um fenômeno atmosférico incomum. Outros pensam que pode ser algo totalmente desconhecido. Seja qual for a causa, quem testemunhou jamais vai esquecer. Número 43. Chuva de vermes na China. Na província de Liaoning, na China, moradores foram surpreendidos por uma cena inacreditável. Pequenos vermes caíam do céu. Eles se acumulavam em carros, calçadas e telhados, obrigando as pessoas a abrirem guarda-chuvas para se proteger. Não era uma pegadinha, nem um evento cultural. Era a própria natureza causando confusão. Até hoje, ninguém sabe exatamente o motivo dessa ocorrência tão estranha. Número 44. Bolas de gelo invadem praia. Frequentadores de uma praia ficaram perplexos ao encontrar a areia coberta por esferas de gelo perfeitamente redondas. Algumas do tamanho de pedras. Embora raro, esse fenômeno já havia acontecido antes. Em janeiro de 2020, o Lago Michigan também produziu bolas semelhantes. O processo ocorre quando pedaços de gelo são moldados pelas ondas e pelas correntes, transformando-se nessas esferas lisas e impressionantes. Um espetáculo natural que poucos têm a sorte de presenciar. Número 45. Dia sem sombra no Havaí. Na ilha de Oahu, no Havaí, um vídeo curioso chamou a atenção. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe inquietante. Nenhum objeto tinha sombra. Muitos acharam que era falha na câmera, mas os moradores explicaram. Trata-se de um fenômeno raro conhecido como dia sem sombra, que ocorre 2 vezes por ano, quando o Sol fica exatamente sobre a cabeça nas regiões tropicais. Um evento natural que parece uma falha na realidade. Número 46. Homem voador choca o mundo. Um vídeo viral mostrou o que parecia impossível. Um homem vestido como o Superman voando pelos céus. Não pulando, não planando, mas realmente voando. Como se tivesse superpoderes. Quem assistia não conseguia acreditar. Alguns apostaram em um truque muito bem feito. Outros juraram que era real. De qualquer forma, o registro provocou debates intensos sobre os limites do que é possível. Número 47. Aves mágicas cruzam a floresta. Enquanto caminhava por uma floresta, um explorador filmou algo que tirou seu fôlego. 2 aves gigantes, completamente brancas, voando com longas caudas que pareciam se mover como tecido ao vento. O voo delas era tão gracioso e hipnótico que o vídeo rapidamente se espalhou pelas redes. Seriam aves raríssimas ou criaturas lendárias? Ninguém sabe.
mas quem viu sentiu que algo mágico passou por ali. Número 48, forma escura paira sobre Los Angeles. Nos céus de Los Angeles, uma figura escura e sem forma definida foi flagrada flutuando, imóvel, acima da cidade. Sem barulho, sem vento, apenas parada. Drones e balões foram descartados pelos testemunhos. Alguns até compararam a aparição com os serafins, seres angelicais de 6 asas mencionados em textos antigos. Seja o que for, todos os que viram ficaram divididos entre o encanto e o medo. Aquilo parecia algo muito além do comum. Número 49. Feixe de luz toca o sol na China. Um vídeo postado por um assinante direto de Qingdao, na China, está deixando internautas intrigados. Um feixe de luz sobe do topo de um prédio e parece colidir com o sol, criando um espetáculo visual impressionante. Alguns chamaram de portal para o tempo e o espaço, enquanto outros dizem que é apenas um pilar de luz causado por cristais de gelo refletindo o sol. Mas o mistério permanece. Será um truque da natureza, tecnologia humana, ou algo totalmente fora da nossa compreensão? E então, o que você acha que pode ser essa luz? Compartilha com a gente nos comentários. Já viu algo assim? Eu também não. Confira este vídeo do Canadá, onde 2 objetos estranhos estão girando no céu, quase como se estivessem tentando abrir um portal para outra dimensão. Procurando por aquele helicóptero, ou o que quer que fosse aquilo? Investigações posteriores revelaram que esses objetos eram naves alienígenas que estavam de fato tentando criar um portal no estilo Stargate, o que eventualmente levou a esse fenômeno celestial chocante, algo que parece de outro mundo. Em 2017, um evento chocante aconteceu no Canadá, quando algo bizarro deixou todos perplexos. O vídeo mostra 2 bolas de fogo descendo rapidamente com uma conexão elétrica aparente entre elas, deixando um rastro de fumaça. Algumas pessoas sugeriram teorias malucas como são alienígenas ou objetos voadores não identificados, mas não houve nenhuma palavra oficial sobre o que era, então vamos deixar essa especulação de lado. Isso adiciona à lista de coisas estranhas acontecendo no céu hoje em dia. Neste vídeo, moradores no sul do Brasil tiveram uma surpresa desagradável que definitivamente não esperavam: uma chuva de aranhas. Eu sei que soa louco, mas na verdade é bem normal no Brasil quando o clima fica quente e úmido. Parece uma invasão de aranhas, mas é apenas uma enorme teia feita por aranhas Parawixia bistriata, com sua teia tão fina que parece que as aranhas estão flutuando no ar, ou que está literalmente chovendo aranhas. Você deve ter visto aquele vídeo dramático de centenas de pássaros literalmente caindo do céu em um bairro. Enquanto a maioria das pessoas testemunha chuva, neve ou granizo caindo do céu, as pessoas de uma pequena cidade no México presenciaram algo bizarro em 2022. Um bando de algo desceu rapidamente, rodopiando em direção ao chão. Centenas e centenas deles apareceram como uma chuva repentina dentro de segundos. Muitos dos pássaros voaram, mas um número considerável ficou impactado no chão. Investigações posteriores revelaram que era apenas um bando de pássaros pretos evitando um predador. Entre as coisas mais estranhas que caem do céu, a chuva vermelha encabeça a lista. Em julho de 2001, em Kerala, Índia, eles vivenciaram um evento em que a água da chuva parecia vermelha em certas áreas, fazendo as pessoas pensarem que o mundo estava chegando ao fim. A cor vermelha brilhante da água da chuva foi causada por partículas microscópicas vermelhas presentes na água. Essas células pareciam células biológicas reais. No entanto, essas partículas não correspondiam a nada conhecido pela ciência, deixando o fenômeno inexplicado. Tudo o que eu queria ver no céu noturno era o brilho suave das lanternas de fogo, mas em vez disso, estou vendo isso. Este vídeo, capturado por um homem de uma pequena cidade remota na Inglaterra, mostra 3 bolas de fogo laranja se movendo pelo céu, cada uma mudando de direção várias vezes enquanto deixavam um rastro branco e cintilante. Talvez sejam sinais de algo divino ou apenas um meteorito cruzando o céu. Acho que nunca saberemos. Por séculos, as pessoas relataram ver bolas misteriosas de eletricidade pairando no ar. Então, o que são essas anomalias e o que significam? Em maio de 2019, perto de Minsk, Belarus, um homem chamado Andrei Tonovits postou um vídeo bizarro mostrando uma esfera elétrica azul cruzando os trilhos da ferrovia. Este vídeo despertou a curiosidade entre os cientistas sobre sua origem, com alguns sugerindo que era uma bola de relâmpago, um fenômeno raro que tem sido relatado algumas vezes desde o século XVII.
Imagine observar a Lua através de seu telescópio em uma noite clara, apreciando a vista, quando de repente algo atinge a Lua. Isso é precisamente o que aconteceu com esses observadores enquanto gravavam através de seus telescópios. Eles capturaram um momento raro e dramático quando um objeto atingiu a Lua, criando um impacto massivo. Alguns especialistas pensam que pode ser um pedaço de um foguete, já que destroços espaciais flutuam após os foguetes se partirem, mas nenhuma parte de foguete é grande o suficiente para causar um impacto tão grande, e é super raro que detritos alcancem a Lua. Então a grande questão é, o que foi isso? Bem complicado, né? Deixe um comentário se você souber algo sobre isso. Seguindo para o nosso próximo item, neste vídeo o céu fica assustadoramente escurecido por milhões de gafanhotos. Esse enxame maciço atingiu a Rússia, cobrindo os céus e as estradas. Os gafanhotos estavam fora de controle. Então as autoridades rapidamente alertaram os residentes para serem cautelosos, pois as pragas de gafanhotos têm um histórico de deixar um impacto sério nas plantações e na infraestrutura. Não é incrível como algo tão inesperado quanto os gafanhotos pode criar tantos problemas e impacto? Eu pensei que já tinha visto tudo com todas as coisas acontecendo no céu, mas espere. Ele começou a soprar anéis de fumaça agora. Neste vídeo mais recente, um anel de fumaça misterioso sobe alto no céu, deixando todos chocados com o que acabaram de testemunhar. Será que o céu estava fumando ou algo assim? Bem, honestamente nada relacionado ao céu realmente me surpreende mais. Então, o que você acha? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Em um vídeo chocante de Bali, Indonésia, milhares de pardais foram avistados caindo do céu repentinamente após uma tempestade. As autoridades locais, que nunca tinham visto algo assim antes, ficaram chocadas com o incidente e não conseguiram oferecer uma explicação. Alguns especularam que poderia ser devido às condições climáticas severas, enquanto outros sugeriram que poderia estar relacionado a uma recente chuva ácida na área. Alguns cientistas também apontaram para a radiação de Fukushima, mas a causa real ainda permanece um mistério. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!